Muito bom dia a todos. Meu nome é Joel. Para começar, meus agradecimentos ao Centro Espírita Paz do Senhor pelo convite para falar um pouco sobre o tema desta manhã. Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos e que essa mensagem auxilie a nossa reflexão deste domingo maravilhoso que Deus nos concedeu. Iremos falar sobre a evangelização espírita infanto-juvenil nos tempos atuais e o lar. O que ela é, como nós entendemos a evangelização, para que serve. Vamos trazer os depoimentos de amigos do Movimento Espírita Regional, pelos quais agradecemos muito o depoimento prestado e acreditamos que irá enriquecer a conversa desta manhã. Para começar, entendemos como evangelização, evangelho em ação. É o evangelho de Jesus repassado para as crianças e jovens nas aulas, hoje virtuais, pela internet, por várias plataformas, cada faixa dividida conforme a idade das crianças e dos jovens, porque o conhecimento ele se replica, se transmite do conhecido para o desconhecido, do fácil para o complexo. E assim, nas idades mais tenras, a doutrina espírita é passada de uma forma mais lúdica, de uma forma mais adequada à compreensão de cada criança e de cada jovem. Uma faixa maior de pré-adolescentes e adolescentes, a transmissão do conhecimento já se faz de uma forma bem diferente, também é fácil. Mas, enfim, cada faixa etária é evangelizada de acordo com a facilidade da compreensão dos conhecimentos que se pretendem repassar. E muito mais do que os conhecimentos que se repassam, o exemplo que as crianças e os jovens veem, tanto pelos evangelizadores, quanto pelos pais, pelos responsáveis, pelos dirigentes do movimento espírita, são esses, de fato, o referencial que irá direcionar as ações que esses jovens e crianças irão tomar no futuro. Porque a palavra convence, mas os exemplos arrastam. Então, de nada adianta nós termos o conhecimento da doutrina espírita, de todos os livros que se pode ter conhecimento, se nós não os colocarmos em prática. Dentro da literatura espírita, vamos nos reportar ao Livro dos Espíritos, e lá, de início, Allan Kardec, reportando-se ao período da infância, na questão número 383, ele questionou aos espíritos a utilidade das crianças passarem pelo estado da infância. Então, a resposta dada pelos espíritos auxiliares da evolução desta humanidade responderam da seguinte forma: encarnando com o objetivo de aperfeiçoar o espírito durante esse período da infância, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Bem, chamo a atenção para dois pontos nessa resposta. Um, a facilidade, a maleabilidade que tem o espírito, enquanto está na fase infantil, de receber as boas ou más influências que os pais ou os seus responsáveis darão a essa criança, a esse jovem. E nesse período, mais precisamente do 0 até os 7 anos, é que ocorrem as grandes transformações que o pai ou o responsável por essas crianças e jovens podem operar neles, até por conta dessa facilidade que eles têm de aceitar as ideias que lhes são propostas. E tanto que um pouco mais adiante, nos 14 anos em diante, a dificuldade de ensino e de transmitir os ideais morais ou religiosos são mais difíceis de serem aceitos
e postos em práticas pelos adolescentes, exatamente porque, neste momento da adolescência, ressurge, de certa forma, os ideais, as ideias que foram trazidas por aquele espírito que se encontra na fase de adolescência, ressurge e força um choque com o que ele está recebendo de educação naquele momento. Ou seja, se o espírito tem uma índole boa e nasce num meio que não é muito propício, que é mais direcionado ao mal, vai criar um choque e ele vai querer continuar praticando o bem em conflito com aqueles que a espiritualidade, Deus, trouxe para o convívio dele. Notando que nós nascemos nos locais onde nós precisamos aprender. E da mesma forma, se um espírito que tem certas tendências negativas ainda, a violência, a criminalidade ou outras coisas menores, se eles recebem na forma, enquanto são adolescentes, crianças ou jovens, uma boa educação, bons exemplos dos pais, perseverança na paciência, nos ensinos que devem ser sempre, a todo momento, a todo instante, nós aproveitarmos os momentos que temos para ensinar nossas crianças e jovens para o caminho que nós compreendemos como correto hoje, com certeza alguma semente irá germinar. Tanto que a tarefa da evangelização, no meu entendimento, é uma sementeira, é um jogar de sementes. Você está semeando e um dia essa semente vai brotar, com toda certeza. Pode ser agora mesmo, pode ser daqui a 10, 20, 30 anos, pode ser na próxima encarnação, mas o Evangelho de Jesus, os ensinamentos trazidos pela doutrina espírita, irão fazer com que esse espírito se encaminhe para o bem em um determinado momento. Para falar um pouco sobre o que é evangelização, eu convidei a Giane. A Giane é nossa amiga há vários anos no movimento espírita aqui de Joinville. Falamos desde Joinville, né? Não recordo se eu falei no começo da minha fala. E eu convido a Giane para dizer para nós, Giane, o que você entende por evangelização? E especialmente no momento atual. Oi, meu nome é Giane, sou evangelizadora da Sociedade Espírita de Joinville. O que eu entendo do que é evangelização? Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi, que evangelização é o evangelho em ação, o evangelho em movimento, o evangelho ativo, vivo, próximo da gente. Entendendo que a boa nova que Jesus nos trouxe está próximo da gente e colocar cada vez mais próximo das nossas crianças, dos nossos jovens, das nossas famílias. Estamos num momento muito urgente de tocar os corações e apresentar os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Por isso a atividade da evangelização espírita. Atualmente eu estou evangelizando a turma de 3 a 8 anos, mas na verdade temos crianças de 6, 7, 8 anos e suas famílias, uma evangelização virtual. O que eu sinto é que essas crianças que estão participando junto com essas famílias, há uma cumplicidade, um aprendizado junto. E quando a gente imagina que antes a gente estava na casa espírita orando juntos, agora nós estamos cada um na sua casa orando juntos. São pontinhos de luz na nossa cidade, na nossa região, no nosso estado, no país, no mundo, orando na mesma sintonia com a evangelização, apresentando Jesus para todos. É esse o meu sentimento nesse momento dessa atividade. Um beijo. Muito obrigado, Jane, pela sua participação. Realmente, a mensagem de Jesus é a boa nova, é a prova da existência, da continuidade da vida, assim como Jesus ressurgiu, reapareceu depois do seu desencarne na cruz, nós todos iremos passar por processo semelhante e sucessivas vezes através da reencarnação, que é também um dos princípios básicos da doutrina espírita. A evangelização, como bem disse a nossa amiga Jane, é apresentar os ensinamentos
de Jesus para a criança. E como que nós fazemos isso? Em todos os momentos que nós temos disponível, nós podemos trazer os exemplos que Jesus nos ensinou. Respeitar o próximo, procurar amar os semelhantes, e especialmente aqueles que nós temos, não temos afeto, não temos grandes simpatias, esses sim precisam e devem merecer o nosso amor, a nossa atenção, a nossa paciência, para que nós consigamos, pelo menos, não odiar, não gostar menos daqueles irmãos que estão em conflitos com as nossas, com os nossos conhecimentos, com as nossas opiniões, pois isso é um direito de cada um. Nós temos muito ainda que aprender com as diferenças que cada um tem, seja na sua forma de pensar sobre determinados assuntos, ou o grau evolutivo de cada um é diferente e nós temos que respeitar a forma como cada um pensa. A imposição das ideias não é algo correto. Nós devemos, sim, talvez, e se for possível, tivermos acesso a esse amigo, a essa pessoa, dizer como nós pensamos, mas nunca no sentido de impor as ideias que nós acreditamos corretas. O que é correto para mim pode não ser correto para outra pessoa que, de alguma forma, recebeu um conhecimento, uma informação que ela considera correta e é super normal nós temos divergências de opiniões. Nós não podemos ter inimizades, fazer inimizades por pensarmos diferentes. Ok? Então, seguindo na base da codificação, no Livro dos Espíritos, os comentários da questão 385, sobre a evangelização, sobre a infância ainda, a delicadeza, esses são os comentários da questão 385. A delicadeza da vida infantil, da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que se pode lhes reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos homens, missão sagrada de que terão de dar contas. Novamente, a citação anterior era perto dessa 385 a 383, ele fala dessa delicadeza que faz com que a criança, o espírito encarnado naquele momento na forma de criança, seja mais dócil, aceite melhor as ideias que são trazidas. E, novamente, nessa fase é que vão se transformar os sentimentos, especialmente os que não são bons, naquele espírito. E mais ainda, algumas vezes já citei essa resposta, essa questão 385, nesse item do dever que Deus impôs aos pais sobre a educação dos filhos. E eu diria mais, que toda aquela criança, aquele jovem que chega próximo a nós, seja na forma de sobrinhos ou de conhecido, nós temos, sim, uma certa responsabilidade de dar o bom exemplo. Não a responsabilidade da educação quando não for da nossa família ou algo assim. Mas, independente de qual grau de relacionamento, é importante nós darmos sempre o melhor exemplo que nós conseguimos dar naquele momento. Claro que, abrindo parênteses, não é porque nós somos espíritas, que nós somos perfeitos ou algo assim, mas nós já buscamos, reconhecemos alguns dos nossos defeitos, digo alguns porque nós temos alguns ainda que sequer conhecemos, nós já reconhecemos alguns dos nossos defeitos e temos, principalmente por já reconhecê-los, que buscar evitar de fazer esses mesmos equívocos e erros que vimos fazendo já há muito tempo e que hoje, já num momento de evolução relativa, conseguimos compreender como algo que deve ser evitado. Então, mais uma vez, nós vamos chamar para a participação sobre o tema Evangelização Espírita e o Lar, a nossa querida presidente do Centro Espírita Paz do Senhor, a Denise Gava. Por favor, Denise, fique à vontade.
Olá, eu sou Denise da Silva Gava. Estou passando aqui para falar da importância, do valor que tem a evangelização infantil para o Centro Espírita. A nossa casa tem esse departamento aos cuidados com muito carinho. E no nosso entendimento, assim como está nas obras básicas e também nas subsidiárias, a família seria a nossa primeira oficina de trabalho. Por isso, a importância desse espaço dentro do Centro Espírita para fazer essa conexão da doutrina com as crianças e com as famílias, dando assim uma continuidade do trabalho que é feito nos estudos para os pais, para os demais frequentadores. A evangelização infantil não está solta, não é um local onde as crianças ficam enquanto os pais vão para a palestra como se fosse um lugar de cuidar, e sim um espaço onde se trabalha, onde se pensa, repensa a doutrina espírita, voltada para aquele grupo de crianças, aquela idade, aquelas características. É isso. Obrigado, Denise, pela sua participação. Realmente, a tarefa da evangelização espírita é algo organizado dentro do Centro Espírita Paz Senhor e dentro de praticamente todas as casas espíritas que nós temos conhecimento aqui da região. E faço digno de nota também as capacitações do Movimento Espírita Regional, representado na nossa região pela Sexta URI, Sexta União Regional Espírita, que sempre está, mesmo agora nos tempos de ensino virtual, de capacitações virtuais, promovendo os mesmos encontros que existiam presencialmente, mas no formato virtual pela internet, para propiciar cada vez mais ferramentas para os evangelizadores levarem o conhecimento da doutrina espírita da melhor forma possível para atingirmos os corações das nossas crianças e dos nossos jovens. Essa tarefa se faz prioritária para a regeneração do planeta Terra. Essa regeneração, esse processo de transformação que tanto se fala, de transição planetária, só será possível através da educação daqueles que estão chegando, do conhecimento de levar o Cristo, como a Giane falou, né? De levar o conhecimento do Cristo para as nossas crianças e jovens. E assim, esses espíritos que já vêm com um propósito bem diferente do nosso, já de buscar melhorar cada vez mais, porque já são espíritos mais evoluídos do que nós, tanto na intelectualidade como na moralidade, mais ainda com acertos a serem feitos perante as leis divinas, eles vêm nos auxiliar nesse processo. Então, levar o Evangelho de Jesus, a Boa Nova, às crianças e jovens, como disse, não só aos nossos filhos, mas todas aquelas crianças e pessoas, inclusive, porque não, que estejam ao nosso alcance, é uma tarefa primordial, necessária para que essa transformação, para aquele mundo que nós queremos tanto, onde as pessoas se amem, se respeitem, se tolerem e possamos conviver, viver muito melhor. E esse mundo não está longe, está bem próximo de acontecer, mas ele precisa, ainda assim, da nossa participação, levando os ensinamentos do Cristo, independente de ser na religião espírita, as outras ideologias cristãs também procuram levar aos seus confrados, às suas crianças, através das catequeses e similares, movimentos similares, os ensinamentos do Cristo, que são muito importantes para a nossa evolução. Ainda reportando-se ao Livro dos Espíritos, nos comentários da questão 685,
Outro item digno de nota, Kardec, nesses comentários, diz o seguinte: a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos, considerando-se o alivião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freios e entregues aos seus próprios instintos, seria de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem. Quando esta arte da educação for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável, hábitos que deverão permitir atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos nós. Pitágoras já dizia há muito tempo que para não precisar punir os homens, é necessário educar as crianças. A ordem da frase não está correta, mas o pensamento é esse mesmo. Quando as crianças e os jovens, e nós mesmos, mesmo na fase adulta, ainda somos possíveis de nos transformar, de nos modificar, sempre há tempo de nos modificarmos. Quando esses ensinamentos do Cristo chegarem toda a gente, teremos, com certeza, um mundo melhor. Aquele sonho maravilhoso em que poderíamos, novamente, ter as nossas casas de portas abertas, a tranquilidade de sair sem medo do que irá nos acontecer, pelo menos por força de outro ser humano, será uma coisa real. Então, nos comentários dessa questão 685, Kardec afirma claramente que é a educação que irá transformar a humanidade. E isso é muito compreensível pelo fato de que ele também foi um educador, sabia exatamente do que estava falando. Então, mais uma vez, vou chamar uma nossa amiga, Célia Skaya, para nos dizer. Célia, como você vê o papel da evangelização espírita infanto-juvenil na família? Vejo o papel da evangelização infanto-juvenil espírita como um auxiliar na educação dada em família. Quando trabalha junto família e evangelizador, se consegue fortalecer os ensinamentos dados em casa. Às vezes aquilo que a criança ouviu no evangelho no lar e ficou com alguma dúvida ou algum questionamento, ela vai ter o esclarecimento na aulinha de evangelização e vice-versa. Às vezes ela pode não ter compreendido bem na evangelização e os pais vão ter condição de explicar. Pelo fato da convivência com outras crianças e jovens, adolescentes, jovens, que têm com o mesmo perfil, com o mesmo tipo de educação, faz com que ele se sinta acolhido, se sinta pertencente a um grupo. E considerando também que o papel da evangelização espírita infantil não é unicamente formar trabalhadores, mas formar espíritos de sua forma integral, despertar o senso crítico para a análise das coisas, do que é bom e do que não é tão bom, das coisas, das palavras de Jesus, fazer análise e interiorizar os seus ensinamentos. Não importa se depois ele não se torna um trabalhador espírita, ele vá para outra religião, ou deixa, inclusive, temporariamente, deixa de ter religião. Porque aqueles valores estarão intrínsecos. Então ele poderá não seguir, não frequentar o centro, mas ele vai ter um comportamento adequado, um comportamento baseado nos valores cristãos, independente da terminologia que ele use para dizer. Então, a formação do ser integral. Eu vejo a evangelização como isso, como auxiliar na formação do ser integral.
Obrigado, Célia, pela sua participação. Realmente, tendo conhecimento do que é certo ou errado, nós teremos condições de analisar e decidir o que nós queremos, o que nós desejamos para nós mesmos. E esse conhecimento, muitas vezes, pode se basear-se no conhecimento da doutrina espírita. Ele traz no seu conteúdo, na codificação, esses itens, o bem e o mal, o que é um e o que é outro, e como nós devemos nos portar perante os nossos semelhantes. E também a mensagem do Cristo, dentro da evangelização espírita, deve ser interiorizada, ser trazida para dentro dos corações das crianças e jovens, para que ela se torne algo espontâneo, natural. No dia a dia de cada um de nós, as pequenas ações que fazemos já nos dão mostras do que nós somos, de como nós nos comportamos e reagimos, agimos perante as situações, especialmente aquelas imprevistas que nos pegam de surpresa e nós reagimos de uma forma, às vezes, não correta, não como deveríamos, considerando o conhecimento que já temos adquirido ao longo dos séculos. Mas o caminho da evolução é assim mesmo, nós vamos aos poucos aprendendo e nos modificando. No Evangelho segundo o Espiritismo, uma fala bem pertinente ao tema da evangelização, quando Jesus, isso está registrado no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 13, diz assim, em um determinado momento, Cristo estava uma multidão ao seu redor e chegou um bando de crianças que queria ficar perto do Cristo ali e os apóstolos, os seguidores de Cristo, enxotaram, não queria usar essa expressão, mas não veio uma outra mais adequada. Pediram para as crianças saírem de perto e Jesus disse assim, deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para os que se lhes assemelhem. Digo-vos a verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. O reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. O que isso quer dizer? As crianças, na sua maioria, são ingênuas e puras de coração. Então, essa pureza de coração é aquela que o Cristo diz que o reino dos céus será para as pessoas que tiverem essa pureza de coração nos sentimentos, nas ações, como havíamos dito ainda há pouco. Nós devemos buscar sempre respeitar os nossos semelhantes, aquelas pessoas que estão próximas de nós, independente de ser afetos ou não desafetos. Cristo disse em uma passagem que está no Evangelho também, que diferença faz nós dos criminosos de tratar bem aqueles que são afins, porque os criminosos também se respeitam e também se amam. Então, nós devemos amar e respeitar todas as pessoas, independente de qualquer coisa, né? O exemplo maior de amor é o amor da mãe, o amor incondicional. Nós devemos tentar imitar, se é que eu posso usar essa expressão, imitar o sentimento das mães com relação aos seus filhos, que ama a todos eles incondicionalmente. Mesmo as pessoas têm hábitos que nós discordamos, violentos, criminosos, etc., as suas mães, com certeza, os amam e vão continuar amando, independente disso. Com certeza, dentro das suas possibilidades de compreensão, elas tornam possível para que esses filhos vão para o caminho do bem. Mas, ainda assim, nesse momento, enquanto eles estiverem nesse caminho, as suas mães continuarão os amando e buscando proporcionar a eles a visão do que estão fazendo que não devem, não poderiam fazer. No livro Conduta Espírita, eu vou me permitir ler essa mensagem que eu achei muito pertinente e oportuna.
No livro Conduta Espírita tem um item que fala perante a criança. Esse livro, Conduta Espírita, é de autoria de psicografia do Valdo Vieira e o espírito André Luiz. Perante a criança. Ver no coração infantil o esboço da geração próxima, procurando ampará-la em todas as direções. Orientação da infância, profilaxia do futuro. Solidarizar-se com os movimentos que digam respeito à assistência à criança, melhorando métodos e ampliando tarefas. Educar os pequeninos é sublimar a humanidade. Colaborar decididamente na recuperação das crianças desajustadas e enfermas, pugnando pela diminuição da morte infantil. Na meninice corpórea, o espírito encontra ensejo de renovar as bases da própria vida. Os pais espíritas podem e devem matricular os filhos nas escolas de moral espírita cristã para que os companheiros recém-encarnados possam iniciar com segurança a nova experiência terrena. Os pais respondem espiritualmente como Cicerone os que ressurgem no educandário da carne. Distribuir incessantemente as obras infantis da doutrina espírita de autores encarnados e desencarnados, colaborando de modo efetivo na implantação essencial da verdade eterna. O livro edificante vacina a mente infantil contra o mal. Observar quando se deve ou não conduzir as crianças às reuniões doutrinárias. A ordem significa artigo de lei para toda a idade. Eximir-se de prometer às crianças que estudam quaisquer prêmios ou dádivas como recompensa, ou falso estímulo pelo êxito que venham a atingir no aproveitamento escolar para não viciar-lhes a mente. A noção de responsabilidade nos deveres mínimos é o ponto de partida para o cumprimento das grandes obrigações. Não permitir que as crianças participem de reuniões ou festas que lhes expurguem os sentimentos e, em nenhuma oportunidade, oferecer-lhes presentes suscetíveis de incentivar-lhes qualquer atitude agressiva ou belicosa, tanto em brinquedos quanto em publicações. A criança sofre de maneira profunda a influência do meio. Furtar-se de incrementar o desenvolvimento de faculdades mediúnicas em crianças, nem lhes permitir a presença em atividades de assistência a desencarnados, ainda mesmo quando elas apresentem perturbações de origem mediúnica, circunstância essa em que deve receber auxílio através da oração e do passe magnético. Somente pouco a pouco o espírito vai se inteirando das realidades da encarnação. Em toda a divulgação, certame ou empreendimento doutrinário, não esquecer a posição singular da educação da infância na seara do espiritismo, criando sessões e programas dedicados à criança em particular. Sem boa semente, não há boa colheita. Deixai ir a mim os pequeninos, que não os impeçais, porque deles no reino dos céus. Jesus. Essa citação foi extraída do Evangelho de Lucas, daí no capítulo 18, versículo 16. Então, vários itens dessa mensagem, por isso que eu achei pertinente, nós falamos durante a nossa conversa até agora. Então, a evangelização é muito importante. Assim como nós levamos as nossas crianças para aprender a ler e escrever, nós precisamos levar as nossas crianças, os jovens, e a nós mesmos, por que não, ao conhecimento da doutrina espírita, ao conhecimento do Evangelho de Jesus. Se não formos espíritas, ao conhecimento da Bíblia, da palavra de Jesus, que também está nos Evangelhos. Se não formos dessas duas ideologias, doutrina, no caso da doutrina espírita, busquemos levar bons conteúdos, boas ideias, conteúdos morais para as nossas crianças, porque, como citei há pouco, e tenho certeza disso, nós seremos, sim, responsabilizados pelas ações e omissões que cometemos com as nossas crianças e jovens.
Com relação à evangelização virtual que está acontecendo, como citamos no início da nossa fala, aplica-se as mesmas recomendações da evangelização presencial. Aconteceu a evangelização, se a criança ou o jovem não quiser que a gente fique por perto, pelo menos depois da evangelização, perguntar o que foi falado hoje na aula, o que vocês conversaram, qual foi a tua opinião, você gostou, não gostou. E, com certeza, se não gostarem, por favor, fale para a gente. Entre em contato através do Facebook, deixe um recado na página do Centro Espírita Paz do Senhor, que, com certeza, alguém irá ler e levar para o responsável daquele departamento, que no caso do Centro Espírita Paz do Senhor estou eu no momento, e as providências que forem necessárias vão ser tomadas para que a gente consiga fazer cada vez mais um serviço que atenda às necessidades que a evangelização espírita infantil e juvenil precisa. Nós precisamos estar atentos para que essa mensagem do Cristo chegue no coração dos nossos filhos e responsáveis, ok? Eu agradeço a oportunidade ao Centro Espírita Paz do Senhor, sou muito agradecido por essa oportunidade, e se por acaso alguma coisa que eu disse não ficou bem clara, por gentileza, deixem uma mensagem nos comentários, que essa mensagem chegará até mim e nós iremos responder assim que possível, ok? Muito obrigado, um bom domingo a todos, uma boa semana. Fiquem em paz.